5 homens me compraram por 3.000 cruzeiros em 1965, e naquele mesmo dia decidiram quando e como eu ia morrer. Mas hoje, com meus 75 anos de idade, estou aqui para contar uma história que muitos preferem fingir que não existe no nosso Brasil. Meu nome é Ana Francisca dos Santos, e todos aqui em Barreiras, no oeste da Bahia, me conhecem como Dona Ana do Artesanato, a senhora que transformou palha de milho e retalhos em peças que até turista leva para casa. Mas poucos sabem o caminho de espinhos que percorri para chegar até aqui. Talvez seja por isso que resolvi gravar estes vídeos, porque há certas verdades que precisam ser ditas antes que eu vá embora deste mundo. Nasci em 1948, num pequeno povoado chamado Capão da Onça, que nem existe mais nos mapas. Ficava a uns 30 quilômetros de onde hoje é a cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Era um lugar tão pequeno que nem hospital tinha. Por isso vim ao mundo pelas mãos de uma parteira, Dona Quitéria, numa casa de taipa com chão de terra batida. Minha mãe, Celestina, não resistiu ao parto. Perdi minha mãe antes mesmo de conhecer o calor do seu abraço ou ouvir sua voz cantando para me fazer dormir. Fui criada pelo meu pai, seu Zacarias, um homem simples, mas de coração grande como o céu do sertão. Ele plantava um pouco de tudo, mandioca, milho, feijão, e criava algumas galinhas e um porco ou outro quando dava. Não tínhamos muito, mas nunca faltou comida na mesa ou amor naquela casa. Meu pai me ensinava as coisas do mundo enquanto trabalhávamos juntos. Ana, ele dizia enquanto me mostrava como plantar uma muda. A terra é generosa com quem a respeita. Você põe uma sementinha mixuruca, cuida direitinho e ela te devolve uma planta cheia de vida. Gente, é assim também. Você dá amor, recebe amor de volta. Não tinha muitos brinquedos como as crianças de hoje. Minhas bonecas eram feitas de espiga de milho, com cabelos de palha e vestidos de retalhos que meu pai conseguia com as vizinhas. Ele fazia o possível para que eu não sentisse tanto a falta de uma mãe, mas havia momentos, como quando as outras meninas tinham seus cabelos trançados ou aprendiam a costurar, que o vazio doía fundo no peito. Cresci assim, filha da terra, correndo descalça pelo cerrado, aprendendo a conhecer as plantas que curavam e as que matavam, ouvindo as histórias dos mais velhos nas noites de lua cheia, quando nos reuníamos no terreiro da igreja para prosear e passar o tempo. Foi uma infância simples, mas feliz à sua maneira. Meu pai, mesmo sendo o homem rude do campo, tinha uma doçura especial comigo. Acho que ele via minha mãe em meus olhos, como muitos diziam. As coisas começaram a mudar quando eu tinha 15 anos. Meu pai, que já passava dos 50, conheceu Carmosina numa feira em Barreiras. Ela era uns 20 anos mais nova que ele, viúva também, com um jeito de falar manso e um sorriso que escondia bem o que havia por trás. Diferente das mulheres do povoado, usava batom vermelho, tinha as unhas pintadas e cheirava a perfume de loja. Dizia que era de Salvador e que tinha vindo para o interior buscar uma vida mais tranquila. Meu coração apertou na primeira vez que a vi. Não era ciúme, como meu pai pensou. Era um pressentimento, daqueles que sobem pela espinha e fazem a nuca gelar mesmo num dia de calor. Mas quem era eu para dizer algo? Meu pai merecia companhia, alguém para cuidar dele na velhice, e ela parecia tão interessada em suas histórias, tão atenciosa. 6 meses depois do primeiro encontro, Carmosina já estava morando conosco, e eles tinham se casado numa cerimônia simples na igrejinha do povoado. No começo, ela se esforçava para me agradar, fazia meus pratos preferidos, me trouxe um vestido novo de presente, até me ensinou a passar batom, para ficar bonita para os rapazes. Mas seus olhos nunca sorriam quando sua boca sorria para mim. E quando meu pai não estava por perto, ela simplesmente me ignorava, como se eu fosse invisível. Devo dizer que tentei, meus queridos. Juro que tentei abrir meu coração para aquela mulher. Ajudava nas tarefas de casa sem reclamar, elogiava sua comida, ouvia com atenção suas histórias sobre a vida na capital. Mas havia um muro entre nós, construído com tijolos de desconfiança que nenhuma de nós sabia como derrubar. Meu pai, coitado, não percebia nada. Ou talvez não quisesse perceber.
Ele estava enfeitiçado por aquela mulher, como se tivesse bebido uma das garrafadas que as benzedeiras preparavam para amarrar o coração dos homens indecisos. Quando eu tentava falar algo, ele apenas sorria e dizia: "É ciúme de filha, Ana, logo passa. Você vai ver como a Carmosina é uma bênção que caiu do céu para nós." Bendita a ignorância a dele. Se pudesse voltar no tempo, teria gritado, implorado, feito qualquer coisa para abrir seus olhos. Mas o destino já estava traçando seus caminhos tortos, e nós, como formigas cegas, só seguíamos a trilha de açúcar que nos levaria direto para a armadilha. Foi em janeiro de 1965, no auge do verão, que meu mundo desabou de vez. Meu pai tinha ido à cidade vender nossa pequena safra de feijão. Voltou já noitinha, com febre alta e uma dor no peito que o fazia se curvar como um velho. Carmosina preparou um chá de erva cidreira e o colocou na cama. "Amanhã você melhora", ela disse com uma certeza que só entendi muito depois. Mas ele não melhorou. Na madrugada, acordei com os gritos dela. Quando cheguei ao quarto, meu pai estava com os olhos vidrados no teto, a boca aberta num espanto silencioso. Tinha partido durante o sono, sem se despedir, sem me dar um último conselho ou uma última bênção. "Ei, você que está me assistindo agora." Pode parecer que estou contando isso com uma calma que não combina com a dor, mas são 57 anos que passaram. A dor vira um calo na alma, sabia? Se estiver gostando da minha história, me ajuda apertando o gostei e se inscrevendo no canal. E me conta nos comentários de onde você está me assistindo. Uma velha como eu fica curiosa para saber até onde minha voz pode chegar nesse tal de internet. Obrigada pela companhia, viu? O enterro foi rápido, como era costume no interior. Não havia como conservar o corpo naquele calor, e o cemitério ficava a 1 hora de caminhada da nossa casa. Lembro do peso do caixão simples, de madeira barata, carregado pelos vizinhos. Lembro do som da terra caindo sobre ele. Lembro das mãos ásperas dos conhecidos apertando as minhas, dizendo palavras que não faziam sentido nenhum para mim naquele momento. Carmosina chorou. E como chorou! Soluçava alto, precisava ser amparada para não cair. Repetia o nome do meu pai como uma ladainha. Mas quando voltamos para casa, quando os últimos vizinhos se foram e ficamos apenas nós duas, ela enxugou as lágrimas como quem limpa a poeira de um móvel, e seus olhos estavam secos como a terra do cemitério. "Senta aí, menina. Precisamos conversar", ela disse, acendendo um cigarro. Vício que nunca tinha mostrado na frente do meu pai. Sentei à mesa da cozinha, ainda atordoada pela perda, sem imaginar que o pior ainda estava por vir. "Seu pai não era o homem que você pensava", ela começou, soltando a fumaça pelas narinas. "Ele tinha dívidas, muitas dívidas. Devia para gente perigosa, gente que não brinca." Aquilo não fazia sentido. Meu pai era a pessoa mais honesta que conheci. Vivia com simplicidade justamente para nunca dever nada a ninguém. Ele mesmo dizia: "Quem deve, se vende." E eu nasci livre e quero morrer livre. "Que dívidas?" perguntei, a voz ainda embargada pelo choro. "Jogo", ela respondeu prontamente. "Seu pai jogava, apostava tudo o que tinha. Por que você acha que nunca conseguimos ter nada de valor? Por que acha que ele vendia as safras por qualquer mixaria? Era para pagar os juros das dívidas, mas o principal só crescia." Balancei a cabeça, incrédula. Era uma mentira descarada, eu sabia. Meu pai nunca foi de jogar, nem mesmo um baralho inocente depois da missa. Mas antes que eu pudesse protestar, ela continuou: "Os homens para quem ele devia estão vindo amanhã. Querem a casa, a terra, tudo. E se não tiverem o que levar, levam a gente no lugar." Ela deu uma tragada longa. "Ou melhor, levam você." Meu sangue gelou. "Como assim me levam?" "Eles me procuraram enquanto você estava no cemitério. Disseram que a dívida do seu pai é grande demais para ser paga com esse pedaço de terra. Mas fizeram uma proposta." Ela hesitou, como se estivesse pensando nas palavras certas. "Tem um grupo de empresários, gente de São Paulo, que está montando um negócio grande aqui na região. Eles precisam de moças para trabalhar. Cozinhar, limpar, esse tipo de coisa. Os homens disseram que se você for trabalhar para esses empresários por um tempo,
A dívida fica quite. Que empresários? Que negócio? E por quanto tempo? As perguntas saíam da minha boca uma atrás da outra. Uma fazenda grande, dessas modernas, com máquinas e tudo. Pelo que entendi, eles estão trazendo gente de fora para derrubar mato e plantar soja. Precisam de gente para cuidar do rancho onde os trabalhadores vão ficar. Ela apagou o cigarro num pires. Quanto ao tempo, não sei dizer ao certo. 1 ano, talvez 2. Depende de quanto seu pai devia. Eu tinha 17 anos, quase 18. Nunca tinha saído daquele povoado, nunca tinha trabalhado para estranhos. Mas o que poderia fazer? Era isso ou perder a terra que meu pai tanto amou, o único lugar que conheci como lar. E se eu não for? Perguntei, um último fio de resistência. O olhar que Carmosina me lançou era frio como a lâmina de uma faca. Aí eles levam a terra, a casa, e nós duas ficamos na rua. Ou pior, esses homens não são de brincadeira, Ana. Seu pai sabia onde estava se metendo. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pelo meu pai, pela injustiça daquela situação, pelo medo do desconhecido. Ajoelhei ao lado da cama e rezei como nunca tinha rezado. Pedi a Deus que me mostrasse outro caminho, uma saída que não me separasse do único lugar que conhecia como lar. Mas nenhuma resposta divina veio. Apenas o silêncio da noite e, ao longe, o som de Carmosina arrumando suas coisas num quarto que antes pertencia ao meu pai. Na manhã seguinte, com o sol ainda nascendo tímido no horizonte, um jipe velho e barulhento parou em frente à nossa casa. 3 homens desceram. Um gordo, de chapéu de palha, que parecia ser o chefe. Um magro e alto, com uma cicatriz que cortava o rosto da têmpora ao queixo. E um mais jovem, pouco mais velho que eu, que mantinha os olhos baixos, como se tivesse vergonha de estar ali. Carmosina já estava de pé, arrumada como se fosse a cidade, o batom vermelho impecável nos lábios finos. Ela me empurrou para fora do quarto. Vai, se arruma, leva só o essencial. Eles não têm o dia todo. Com mãos trêmulas, coloquei algumas roupas numa trouxa, junto com uma foto do meu pai e o terço que tinha sido da minha mãe, únicos objetos de valor sentimental que possuía. Quando voltei para a sala, os homens conversavam em voz baixa com Carmosina, que sorria de um jeito que nunca tinha visto antes. Aqui está ela, anunciou minha madrasta, como se estivesse apresentando uma mercadoria. Saudável, forte, sabe cozinhar e limpar. Vai servir bem aos propósitos dos seus patrões. O homem gordo me olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma cabeça de gado. Sim. Parece adequada. Os documentos estão prontos? Carmosina entregou a ele um envelope pardo. Tudo conforme combinado. Foi nesse momento que um calafrio percorreu minha espinha. Que documentos seriam aqueles? O que estava realmente acontecendo ali? Posso me despedir da minha madrasta? Perguntei, a voz quase um sussurro. O homem gordo deu de ombros. Seja rápida, temos um longo caminho pela frente. Aproximei-me de Carmosina, que sorriu. Aquele sorriso falso que nunca alcançava os olhos. Obrigada por me criar, falei, as palavras saindo mecânicas. Não era o que queria dizer, mas o que podia dizer diante daqueles homens. Ela me abraçou, um abraço frio e calculado. E então, sussurrou no meu ouvido palavras que congelaram meu sangue. Adeus, enteada. Não se preocupe com a volta. Ninguém espera que você volte. Antes que pudesse reagir, fui levada para o jipe. O homem da cicatriz me empurrou para o banco de trás, ao lado do rapaz mais jovem, que continuava evitando meu olhar. O motor roncou, e começamos a nos afastar da única casa que conheci na vida. Pela janela, vi Carmosina acenando, aquele sorriso falso ainda nos lábios. E então, quando achou que já estávamos longe demais para ver, ela fez algo que confirmou meus piores temores. Tirou do bolso um maço grosso de dinheiro e começou a contá-lo, ali mesmo, na frente da casa onde meu pai havia morrido há menos de uma semana. Foi a última vez que vi aquela mulher. E foi quando entendi que não havia dívida nenhuma, que meu pai provavelmente nunca jogou na vida, que eu não estava indo trabalhar para pagar dívida alguma. Eu tinha sido vendida.
O jipe seguiu por estradas de terra que nunca tinha visto, levantando poeira vermelha que entrava pelas janelas abertas e grudava na pele suada. Ninguém falava. O homem gordo dirigia concentrado, ocasionalmente limpando o suor da testa com um lenço encardido. O da cicatriz fumava um cigarro atrás do outro, olhando pela janela como se estivesse entediado. O rapaz, ao meu lado, mantinha as mãos entre os joelhos, os olhos fixos nos próprios pés. Depois de horas de viagem, quando o sol já estava alto no céu, perguntei timidamente: "Para onde estamos indo? Que tipo de trabalho vou fazer?" O homem da cicatriz se virou, um sorriso maldoso nos lábios finos. "Calada. Você fala quando mandarem falar." O medo que já estava instalado em meu peito cresceu, espalhando-se como veneno pelas veias. Algo estava muito errado mesmo. Viajamos o dia inteiro, parando apenas uma vez para os homens comerem numa venda à beira da estrada. A mim, deram apenas um pedaço de pão duro e um copo d'água. Quando a noite caiu, já estávamos longe de qualquer lugar que eu pudesse reconhecer. As estrelas pareciam diferentes. O ar tinha outro cheiro, até os sons dos animais noturnos soavam estranhos aos meus ouvidos. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o jipe entrou por uma estrada ainda mais precária, que cortava um pasto extenso. Ao longe, vi luzes, uma construção grande, que mais tarde descobri ser uma antiga sede de fazenda, dessas antigas, de tempos em que o gado reinava absoluto naquelas terras. Quando o veículo parou, minhas pernas estavam dormentes da viagem e minha boca, seca de sede e medo. O homem da cicatriz me puxou pelo braço com força suficiente para deixar marcas. "Chegamos", anunciou o gordo, descendo do jipe com um suspiro de alívio. "Leve ela para dentro, Tonho. O patrão deve chegar amanhã cedo." Fui arrastada para dentro da casa grande, passando por uma varanda ampla com piso de madeira que rangia a cada passo. No interior, a mobília era escassa e velha. Algumas cadeiras desgastadas, uma mesa comprida, lampiões a querosene que lançavam sombras fantasmagóricas nas paredes descascadas. Havia outros homens lá dentro, jogando cartas e bebendo cachaça. Quando entramos, todos pararam para me observar, com olhares que me fizeram querer me encolher até desaparecer. "É essa a mercadoria nova?" perguntou um deles, um homem calvo com barriga proeminente. "Essa mesma", respondeu o homem da cicatriz. Tonho, como o tinham chamado. "A madrasta vendeu barato, 3.000 cruzeiros. 3.000 cruzeiros. Era esse o preço da minha vida. Menos do que valiam 2 cabeças de gado naquela época." "Onde está o contrato?" perguntou outro homem, mais velho, com cabelos grisalhos nas têmporas. O homem gordo, que nos seguira para dentro, tirou do bolso o envelope que Carmosina lhe entregara. "Aqui. Tudo assinado, como ele gosta." O homem mais velho pegou o envelope, abriu-o e examinou os papéis à luz fraca do lampião. "Parece em ordem. Transferência de tutela e renúncia a todos os direitos. Assinado e com firma reconhecida." Ele riu, um som que me deu arrepios. Essa Carmosina é esperta, fez tudo certinho para não ter problemas depois. Foi quando a compreensão total da minha situação me atingiu como um raio. Não havia fazenda moderna, não havia empresários de São Paulo, não havia trabalho como cozinheira ou arrumadeira. Havia apenas estes homens, esta casa isolada e um contrato que me transformava em propriedade deles. O que vocês vão fazer comigo?" consegui perguntar, a voz quase sumindo de terror. O homem mais velho se aproximou, segurando meu queixo com força para me fazer olhar em seus olhos. "Vou ser bem claro, menina, já que você vai ficar conosco por um bom tempo, até cansar ou morrer, o que vier primeiro. Você agora é nossa. Sua madrasta vendeu você, com documentos e tudo, como se vende uma égua ou uma vaca. E vamos usar você da maneira que quisermos, quantas vezes quisermos, com quem quisermos." Minhas pernas fraquejaram. Teria caído se Tonho não estivesse me segurando pelo braço. "Leve ela para o quarto dos fundos", ordenou o homem mais velho. "Amanhã, quando o patrão chegar, começamos os trabalhos de verdade."
Fui arrastada por um corredor escuro até um quarto pequeno e abafado, com apenas um colchão fino no chão e um balde num canto. A porta foi trancada pelo lado de fora e me vi sozinha na escuridão, com apenas uma fresta de luz da lua entrando por uma janela alta e gradeada. Caí de joelhos, as lágrimas finalmente vindo em uma torrente incontrolável. Chorei pelo meu pai, por mim, pelo destino cruel que me aguardava. Rezei, implorei, barganhei com todos os santos que conhecia. Mas naquela noite, nenhuma ajuda divina veio. Apenas o silêncio e a escuridão, e a certeza terrível de que, como o homem grisalho tinha dito, eu ficaria ali, até cansar ou morrer. O que eu não sabia naquela noite desesperadora é que minha história não terminaria naquela fazenda, que eu encontraria dentro de mim uma força que não sabia possuir, que sobreviveria para contar essa história, décadas depois, para pessoas que nem tinham nascido quando tudo aconteceu. Mas isso, meus queridos, é uma história para continuarmos juntos. Uma história de horror, sim, mas também de sobrevivência. De como uma menina do sertão, vendida como mercadoria, conseguiu renascer das próprias cinzas. Passei aquela primeira noite em claro, os olhos ardendo de tanto chorar, o corpo dolorido da viagem e a alma partida em 1000 pedaços. Cada ruído me sobressaltava, o vento nas telhas velhas, o rangido da madeira antiga, o coachar dos sapos no brejo próximo. Tudo parecia ameaçador, tudo anunciava que o pior ainda estava por vir. Com o primeiro raio de sol entrando pela janelinha gradeada, ouvi movimento na casa, vozes masculinas, pratos batendo, o cheiro de café forte invadindo até aquele quartinho dos fundos. Encolhi-me no canto mais distante da porta, abraçando os joelhos, como se pudesse me fazer pequena o suficiente para desaparecer. Não demorou muito, e a chave girou na fechadura. Era o rapaz jovem do jipe, carregando uma caneca de café preto e um pedaço de pão duro. Seus olhos continuavam baixos, evitando os meus, como se tivesse vergonha do que fazia parte. "Come", ele disse, colocando a caneca e o pão no chão perto de mim. "O patrão já está chegando." Se estava com tanta sede que bebi o café num gole só, mesmo queimando a língua. O pão estava duro, mas meu estômago doía de fome. "Por favor", sussurrei, segurando a barra da camisa dele quando se virava para sair. "Me ajuda a fugir. Eu não pertenço aqui." Ele finalmente olhou nos meus olhos. Era jovem, talvez uns 20 e poucos anos, com um rosto que poderia ter sido bonito se não fosse a expressão constante de medo. "Ninguém foge daqui", respondeu, a voz quase tão baixa quanto a minha. "A última que tentou." Ele não terminou a frase, mas o jeito como engoliu em seco disse tudo. "Qual é o seu nome?" Perguntei, tentando estabelecer alguma conexão humana, alguma ponte que pudesse me salvar depois. "Juvenal", respondeu, e pela primeira vez notei seu sotaque. Não era da Bahia, soava mais como os mineiros que às vezes passavam por nossa vila. "Mas não adianta saber meu nome. Não posso te ajudar. Ninguém pode." Com isso, ele saiu, trancando a porta atrás de si. Fiquei ali, sentada no colchão fino, o gosto amargo do café ainda na boca, tentando entender como minha vida tinha virado de cabeça para baixo tão rápido. Há uma semana, eu estava segura em casa, com meu pai ainda vivo, meu futuro simples mas honesto pela frente. Agora, estava presa numa fazenda isolada, vendida como mercadoria, esperando um patrão que decidiria meu destino. Cerca de 2 horas depois, ou talvez mais, pois o tempo parecia se arrastar naquele quartinho sufocante, ouvi o barulho de um carro chegando, um motor potente, diferente do jipe velho que tinha me trazido. Vozes animadas, cumprimentos, risadas. O tal patrão havia chegado. Passei as mãos pelo cabelo emaranhado, tentando me arrumar por puro instinto. Como se isso importasse. Como se pudesse melhorar minha situação de alguma forma. A porta se abriu com violência, e Tonho, o homem da cicatriz, entrou puxando-me pelo braço. "Vem, o patrão quer te ver." Fui arrastada para a sala, onde na noite anterior os homens jogavam cartas. Agora, sentado numa poltrona que parecia deslocada naquele ambiente decadente, nova demais, cara demais, estava um homem de meia-idade, cabelos grisalhos bem aparados, terno de linho claro, relógio dourado no pulso.
Parecia um político ou um fazendeiro rico da região, daqueles que apareciam no jornal que chegava raramente ao nosso povoado. Ao seu redor, como cães de guarda obedientes, estavam os homens da noite anterior, incluindo o gordo que dirigia o jipe e o velho de cabelos grisalhos nas têmporas. Todos pareciam ansiosos para agradar, oferecendo bebidas, cigarros, sorrindo a cada palavra daquele homem. "Então essa é a nova aquisição?" perguntou o homem de terno, me observando com olhos frios por trás dos óculos de armação dourada. Não havia luxúria em seu olhar, o que talvez fosse ainda mais assustador. Era como se estivesse avaliando um objeto, algo sem alma, sem valor além da utilidade. "Sim, doutor", respondeu o velho de cabelos grisalhos. "Da região de Barreiras, órfã, documentos em ordem, tudo conforme o combinado." O homem, doutor, eles o chamavam, se levantou e caminhou ao meu redor, me examinando como se eu fosse uma peça de gado no leilão. "Idade?" 17, quase 18, respondeu o homem gordo prontamente. "Saúde?" "Perfeita pelo que pudemos ver. Cresceu na roça. É forte." "Experiência anterior?" Houve um momento de silêncio constrangido. "Nenhuma que saibamos, doutor", respondeu finalmente o velho de cabelos grisalhos. "A madrasta não mencionou nada." "Oh!" O doutor sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. "Melhor assim. Gosto de material bruto, sem vícios ou manias anteriores." Ele parou na minha frente, erguendo meu queixo com um dedo para forçar-me a encará-lo. "Como se chama, menina?" Engoli em seco, sentindo o gosto do medo na boca. "Ana", respondi, a voz quase sumindo. "Ana Francisca dos Santos." "Bem, Ana Francisca", ele disse, ainda segurando meu queixo. "Espero que tenha entendido sua situação. Você foi adquirida legalmente. Tenho documentos que sua madrasta assinou transferindo sua tutela para mim. Esses documentos dizem que você é minha empregada, trabalhando para pagar uma dívida de seu falecido pai. Mas nós dois sabemos que isso é apenas uma formalidade, não é?" Não respondi. Não conseguia. O medo tinha congelado minha voz. "A verdade", ele continuou, "é que você foi comprada. Paguei bom dinheiro por você. E como qualquer propriedade, você tem um propósito específico." Ele finalmente soltou meu queixo, voltando para sua poltrona. "Você vai servir aos homens que trabalham para mim, de todas as formas que eles desejarem. Por quanto tempo eu decidir que você deve servir?" Um calafrio percorreu minha espinha. Mesmo na minha ingenuidade de menina do interior, eu sabia o que aquilo significava. "E se eu me recusar?" perguntei, encontrando um fio de coragem no fundo da alma. O doutor sorriu novamente. Aquele sorriso frio, calculado. "Experimente", ele respondeu simplesmente. Então, como se estivesse discutindo o tempo ou a colheita, virou-se para os outros homens. "Podem começar. Quero ver se o investimento valeu a pena." O que aconteceu em seguida, meus queridos ouvintes, é algo que ainda me custa contar, mesmo depois de tantas décadas. Como narrar o inenarrável? Como colocar em palavras a destruição de uma alma? Tentarei ser direta sem ser crua, honesta sem ser explícita. Há certas dores que, mesmo compartilhadas, continuam sendo só nossas. Fui levada para um quarto diferente, maior que o anterior, com uma cama de verdade. Privilégio que logo entendi não ser para meu conforto, mas para facilitar o que viria a seguir. Tonho, o homem da cicatriz, foi o primeiro. Depois o gordo. Depois outros que nem conhecia, homens que foram chegando ao longo do dia, peões de outras fazendas da região, capangas, motoristas, todos sabendo que havia carne fresca, como diziam, rindo entre si. Resisti no início, lutei, arranhei, mordi, gritei até minha voz sumir. Mas eram muitos, eram fortes, e a cada resistência a violência aumentava. Logo aprendi que era melhor desligar a mente, enviar meus pensamentos para longe, para os dias felizes com meu pai, para as histórias que os velhos contavam nas noites de lua, para as rezas que aprendi na infância. O doutor observou tudo na primeira vez, sentado numa cadeira no canto do quarto, bebendo uísque calmamente, como se estivesse assistindo a um espetáculo qualquer. Não participou, nunca participou, descobri depois. Seu prazer vinha de outro lugar, de um controle absoluto,
de ver o sofrimento sem precisar sujar as próprias mãos. Quando finalmente fui deixada sozinha, já era noite alta. Meu corpo estava quebrado, marcado, dolorido de formas que nunca imaginei possíveis. Encolhi-me num canto da cama, tremendo não de frio, mas de um medo tão profundo que parecia ter se entranhado nos meus ossos. Foi quando ouvi a porta abrir novamente. Era Juvenal, o rapaz de olhos baixos. Trouxe água, um pedaço de pano úmido e uma garrafada de ervas. Para limpar os machucados, ele disse, evitando olhar diretamente para mim. E a garrafada ajuda com a dor. Aceitei em silêncio, a garganta crua demais para falar. Enquanto bebia a garrafada amarga, notei que suas mãos tremiam. Por que você está aqui? Perguntei finalmente. Minha voz um sussurro rouco. Você não parece como eles. Ele deu de ombros, um movimento cansado. Dívida. Como todos que estão presos aqui de um jeito ou de outro. Fez uma pausa, olhando pela primeira vez diretamente nos meus olhos. Eu era vaqueiro numa fazenda que o doutor comprou. Tinha um acerto com o antigo dono que me pagaria no fim da estação. Quando o doutor assumiu, disse que a dívida era dele agora, que eu trabalharia para ele até pagar. Isso foi há 3 anos. E você faz parte disso? Perguntei, cada palavra doendo na garganta machucada. Ele desviou o olhar novamente. Faço o que mandam. Se não fizer... Ele mostrou uma cicatriz na parte de trás do pescoço, meio escondida pelo cabelo. Mas não com as meninas. Isso eu não faço. Por isso me mantém como empregado da casa, motorista às vezes. Sou o único que eles confiam para não fugir com vocês. Vocês? Tem outras? Ele balançou a cabeça. Não mais. A última não aguentou. Faz uns meses. Um arrepio percorreu minha espinha. Não aguentou como? Se matou. Conseguiu uma faca da cozinha de algum jeito. Foi rápido, pelo menos. Ele falou com uma frieza que só poderia vir de ter visto coisas demais, horrores demais para continuar se importando. Naquele momento, entendi completamente minha situação. Não havia só o abuso, a dor física, a humilhação. Havia a certeza de que ninguém viria me salvar, que ninguém sequer sabia onde eu estava, que para o mundo lá fora eu provavelmente já não existia mais. Quanto tempo? Perguntei. A voz falha. Quanto tempo até você não aguentar mais? Ele completou. Depende. A última durou 8 meses. A anterior, quase 1 ano. Teve uma que aguentou 2 anos, mas no fim, todas acabam igual. 2 anos. 24 meses daquele inferno. 730 dias, se tivesse sorte. A ideia era tão esmagadora que quase desejei ter aquela faca que a menina antes de mim tinha conseguido. Por que está me contando isso? Perguntei. Por que está me ajudando? Juvenal deu de ombros novamente. Não estou ajudando. Estou só fazendo o que me mandam. Cuidar para que você dure o máximo possível. O doutor investiu dinheiro em você. Quer retorno. Ele se levantou, recolhendo a caneca vazia. Tenta dormir. Amanhã começa tudo de novo. E assim foi. Dia após dia. Semana após semana. A mesma rotina brutal. Os mesmos homens, às vezes alguns novos, quando o doutor fazia reuniões de negócios na fazenda. A mesma dor, o mesmo horror, repetido tantas vezes que comecei a me sentir como se aquela menina que cresceu feliz na roça com o pai tivesse morrido, e eu fosse apenas um fantasma ocupando um corpo que não me pertencia mais. Perdi a noção do tempo. Os dias se misturavam, as noites eram iguais. Tentei marcar os dias riscando a parede com um pedaço de reboco que tinha se soltado, mas em algum momento parei de contar. Para quê? O tempo tinha perdido o significado. Comecei a entender por que a menina antes de mim tinha escolhido a faca. Cada manhã que acordava era uma decepção. Ainda estava viva, ainda teria que enfrentar mais um dia daquele inferno. A morte começou a parecer uma amiga, uma libertadora, e não uma inimiga. Foi quando algo mudou. Não sei dizer exatamente quando, talvez 3 ou 4 meses depois da minha chegada. Era uma noite particularmente quente, o ar parado e pesado como sempre fica antes das grandes tempestades de verão. Eu estava deitada na cama, olhando para o teto, os olhos secos porque já não tinha mais lágrimas,
E então, do nada, um pensamento me atingiu. Se eu morresse, eles venceriam. Se eu me matasse, como a menina antes de mim, estaria dando a eles exatamente o que esperavam. O doutor simplesmente compraria outra garota e o ciclo continuaria. Algo dentro de mim, algo que eu pensava que tinham matado, despertou. Uma raiva fria, calculada, diferente da raiva desesperada dos primeiros dias. Uma determinação que nasceu não da esperança, mas da absoluta falta dela. Se eu ia morrer, e tinha certeza que ia, não seria pelas minhas próprias mãos. E antes de ir, eu levaria alguns deles comigo. Foi como se uma clareza repentina tivesse descido sobre mim. Comecei a observar. Realmente observar. Os padrões, as rotinas, os pontos fracos. Quem bebia demais. Quem deixava a guarda baixa. Quem tinha as chaves. Quem ia aonde e quando. Também comecei a observar Juvenal mais atentamente. Ele continuava sendo o único que me tratava com um mínimo de humanidade, trazendo comida, água limpa, ervas para os machucados. Nunca participava dos abusos, embora às vezes fosse forçado a assistir, como um lembrete do doutor de que ele também era propriedade, não tão diferente de mim. Percebi que Juvenal não era apenas o elo mais fraco daquela corrente de maldade. Ele era alguém que, como eu, estava preso num sistema que não tinha escolhido. A diferença é que ele tinha se resignado, enquanto eu agora estava determinada a lutar. Comecei a falar com ele. Não sobre fuga, ainda não, seria muito arriscado. Mas sobre outras coisas. Sobre de onde vínhamos, sobre nossas famílias, sobre a vida antes daquele lugar. Meu pai era boiadeiro em Minas. Ele me contou uma noite, enquanto passava ervas nos cortes, que um dos homens tinha deixado nas minhas costas. Morreu quando eu tinha 12 anos, pisoteado por um boi bravo. Minha mãe não aguentou a tristeza e foi logo depois. Cresci de fazenda em fazenda, trabalhando pelo prato de comida. Nunca pensou em fugir daqui? Perguntei, tentando fazer a pergunta soar casual. Ele riu, um som sem alegria. E ir para onde? O doutor tem amigos em todo lugar. Polícia, juízes, políticos. Histórias sobre esse lugar são abafadas antes mesmo de chegarem aos ouvidos de quem poderia fazer algo. E quem acreditaria num peão sem eira nem beira contra um homem como ele? Não respondi, mas guardei aquela informação. Era verdade. Numa época e lugar onde os poderosos faziam suas próprias leis, quem daria ouvidos a uma menina órfã ou a um vaqueiro sem família? A justiça, se viesse, teria que vir de nossas próprias mãos. Os dias continuaram passando, e eu continuei observando, planejando, alimentando aquela raiva fria que agora era meu único combustível. Comecei a me tornar o que eles menos esperavam. Dócil. Não resistia mais, não gritava, não chorava. Isso desconcertou alguns deles a princípio, mas logo o interpretaram como quebra de espírito, exatamente o que queriam. O doutor visitava a fazenda a cada 2 semanas, geralmente ficando de sexta a domingo. Sempre trazia convidados, homens como ele, ricos, poderosos, com a mesma fome insaciável por controle e crueldade. Em uma dessas visitas, cerca de 6 meses após minha chegada, ouvi algo que mudou tudo. Eu estava servindo bebidas na varanda. Uma promoção que tinha recebido por meu comportamento submisso. O doutor conversava com um homem que nunca tinha visto antes, um político da capital, pelo que entendi. "E quanto tempo você mantém elas?" perguntou o homem, tomando um gole de uísque. "Depende", respondeu o doutor, acendendo um charuto. "Quando começam a perder o viço, a graça da novidade, ou quando ficam doentes demais para serem úteis. Em geral, 1 ano e meio. E depois", o doutor deu de ombros. "Tem um lugar no rio, uma curva onde a correnteza é forte. O corpo desce até o São Francisco e de lá para o mar. Até hoje, nenhuma apareceu." O homem assentiu, como se estivessem discutindo o destino de móveis velhos, não de seres humanos. "E a atual? Essa que está nos servindo?" "Ah, essa tem sido surpreendente." O doutor sorriu, soprando a fumaça do charuto. "Pensei que não duraria 3 meses quando chegou. Lutava como uma gata selvagem, mas agora, completamente domesticada. Talvez a mantenha um pouco mais, se continuar assim."
Mantive o rosto sem expressão, servindo mais uma dose para os homens. Mas por dentro, meu coração batia disparado. Agora eu sabia. Não importava quão submissa fosse, quão domesticada parecesse. Meu destino estava selado. Em algum momento, quando o doutor decidisse, eu seria levada para aquela curva no rio, e meu corpo desceria a correnteza para nunca mais ser encontrado. O tempo estava se esgotando. Naquela noite, quando Juvenal veio trazer água limpa como sempre fazia, tomei a decisão. Era hora de colocá-lo à prova. Preciso te contar uma coisa. Sussurrei, certificando-me de que ninguém pudesse ouvir. Ouvi o doutor falando sobre o que acontece quando ele se cansa das meninas. Juvenal ficou tenso. Não deveria ficar ouvindo conversas. O rio, continuei, ignorando seu aviso. Ele falou de um lugar no rio onde a correnteza leva os corpos. Ele pousou a jarra d'água com cuidado, evitando meus olhos. Por que está me contando isso? Porque sei que você não é como eles, respondi, segurando seu pulso. Você está preso aqui tanto quanto eu. E sei que não é um assassino. Não sou eu quem leva as meninas ao rio, ele disse, finalmente olhando nos meus olhos. Nunca fiz isso. Mas sabe quem faz, insisti. E sabe que um dia será minha vez. Ele não respondeu, mas não precisava. Vi a verdade em seus olhos. Vamos fugir juntos, propus, a voz mal passando de um sussurro. Você conhece este lugar, conhece as rotinas. Eu tenho observado também. Podemos conseguir. É suicídio, ele respondeu, mas notei que não rejeitou a ideia imediatamente. Eles têm armas, têm homens por toda parte. E nós temos a vantagem da surpresa, argumentei. Ninguém espera que a menina domesticada tente fugir. Ninguém espera que o empregado leal os traia. Vi o conflito em seus olhos, o medo arraigado por anos de abuso e controle lutando contra uma centelha de esperança que ele provavelmente pensava ter perdido há muito tempo. Vou pensar, disse finalmente, soltando-se do meu aperto. Mas não prometo nada. E não fale mais nisso por enquanto. Paredes têm ouvidos neste lugar. Foi o suficiente. Uma pequena vitória. Uma rachadura na parede aparentemente impenetrável do meu cativeiro. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em meses. Nos dias seguintes, mantive minha fachada de docilidade, enquanto internamente fervilhava de planos e possibilidades. Observava tudo com ainda mais atenção. Os turnos dos homens que vigiavam a fazenda, onde guardavam as chaves dos veículos, quem dormia pesado depois de beber, quem era mais descuidado com a arma. Juvenal manteve distância, mais cauteloso do que nunca, mas eu via nos olhares rápidos que trocávamos que ele estava considerando seriamente minha proposta. A semente tinha sido plantada. Cerca de uma semana depois da nossa conversa, aconteceu algo que acelerou nossos planos. O doutor chegou inesperadamente numa quarta-feira, sozinho, sem os habituais convidados de fim de semana. Parecia agitado, preocupado, algo que nunca tinha visto antes. Enquanto servia café na sala, ouvi parte de sua conversa com Tonho, o homem da cicatriz que parecia ser seu braço direito. Precisamos limpar tudo, o doutor dizia, a voz baixa mas tensa. Estão investigando o desaparecimento daquela menina de Correntina. Achei que tínhamos acertado isso com a família, respondeu Tonho. O pai recebeu o dinheiro, não? Recebeu, mas parece que a mãe não se conformou. Foi à Polícia Federal, fez denúncia, tem um delegado novo, não é dos nossos, está cavando fundo. E a mercadoria atual? Perguntou Tonho, referindo-se a mim como se eu não estivesse a poucos metros deles. Já faz o quê? 6, 7 meses? O doutor me olhou, e pela primeira vez vi algo diferente em seus olhos. Não desejo ou prazer com meu sofrimento, mas cálculo frio. Está ficando arriscado manter por muito tempo. Se esse delegado começar a conectar os pontos... Ele fez um gesto com a mão, cortando o ar. Limpe tudo até o fim da semana. Ela, inclusive. Meu sangue gelou. Fim da semana. 2, 3 dias no máximo. Era o tempo que eu tinha antes de ser levada para aquela curva no rio. Naquela noite, quando todos já tinham se recolhido e a casa estava silenciosa, exceto pelos roncos de algum bêbado numa das salas, a porta do meu quarto se abriu silenciosamente. Era Juvenal, o rosto uma máscara de determinação e medo.
Vamos fazer isso, ele sussurrou. Amanhã à noite, não temos muito tempo. Ouvi, confirmei. Vão me levar para o rio até o fim da semana. Ele assentiu, tenso. O doutor vai embora amanhã cedo. Vai deixar apenas 4 homens aqui. Tonho, o gordo e 2 vigias. A noite de quinta é quando eles sempre bebem mais, jogando cartas até tarde. É nossa melhor chance. Como faremos? Perguntei, o coração acelerado com uma mistura de medo e esperança. Tenho acesso às chaves do jipe velho, explicou Juvenal. Fica estacionado atrás do galpão, onde não dá para ouvir o motor da casa. Se conseguirmos chegar até lá sem sermos vistos, podemos ter algumas horas de vantagem antes que percebam. Era um plano simples, cheio de pontos fracos, mas era tudo o que tínhamos. Passamos a próxima hora refinando detalhes. A rota de fuga do quarto até o galpão, o que levaríamos praticamente nada para não levantar suspeitas. Para onde iríamos? Uma cidade grande, talvez Salvador, onde seria mais fácil se perder na multidão. Se nos pegarem, comecei, a voz falhando ao pensar nas consequências. Se nos pegarem, estamos mortos. Juvenal completou, a franqueza brutal em sua voz. Mas se ficarmos, você está morta de qualquer jeito. E eu... Ele respirou fundo. Não posso mais viver assim. Não posso ser cúmplice de mais uma morte. Com esse entendimento sombrio, selamos nosso pacto. Um pacto feito não de esperança, mas de desespero. Não de otimismo, mas de determinação fria. Nas 24 horas seguintes, mantive a mesma rotina, o mesmo comportamento submisso, enquanto por dentro contava cada minuto, cada segundo. O doutor partiu na manhã seguinte, como Juvenal tinha previsto, deixando instruções para Tonho que não pude ouvir, mas cujo significado eu conhecia bem demais. O dia se arrastou numa agonia de espera. Servi comida aos homens, limpei a casa, suportei os abusos habituais, tudo enquanto um relógio invisível tic-taqueava em minha cabeça. Quando finalmente a noite caiu e a partida de cartas começou na sala, acompanhada por garrafas de cachaça barata, senti que estava prestes a explodir de tensão. Juvenal apareceu no meu quarto por volta das 11, quando os homens já estavam bem embriagados, rindo alto e discutindo apostas. Está na hora, ele sussurrou. Consegui pegar isso. Mostrou um pequeno canivete, provavelmente roubado da cozinha. Não é muito, mas é melhor que nada. Assenti, pegando o canivete com mãos trêmulas. Não disse que já tinha meu próprio plano para conseguir uma arma melhor, se necessário. Saímos do quarto silenciosamente, andando encostados à parede do corredor escuro. Da sala vinham vozes alteradas, risadas, o barulho de garrafas batendo na mesa. Um dos homens cantava uma moda de viola desafinada. O plano era atravessar a cozinha e sair pela porta dos fundos, contornando a casa até chegar ao galpão onde ficava o jipe. Estávamos quase alcançando a porta da cozinha quando o impensável aconteceu. Um dos cães de guarda começou a latir furiosamente no quintal. No mesmo instante, ouvimos uma cadeira sendo arrastada na sala e a voz de Tonho. Que diabos esse cachorro está latindo? Vai ver, gordo. Trocamos olhares de pânico. Não havia tempo para voltar ao quarto sem sermos vistos. A única opção era seguir em frente, rápido, antes que o gordo chegasse à cozinha. Corremos pela cozinha, Juvenal na frente, eu logo atrás. Ele abriu a porta dos fundos o mais silenciosamente que pôde, e saímos para a noite. Uma noite sem lua, graças a Deus, o que nos dava alguma cobertura. Mal tínhamos dado 10 passos quando ouvimos a porta da cozinha abrir novamente. Eles estão fugindo! Berrou o gordo, sua voz cortando o silêncio da noite como uma faca. Corre! Gritou Juvenal, agarrando minha mão e puxando-me em direção ao galpão. Corremos como nunca tinha corrido na vida, o medo dando asas aos nossos pés. Atrás de nós, ouvíamos vozes, latidos, o som de armas sendo engatilhadas. O galpão parecia infinitamente distante, mesmo estando a menos de 100 metros da casa. Quando finalmente alcançamos a porta do galpão, Juvenal lutou com as chaves, as mãos tremendo tanto que mal conseguia encaixá-las na fechadura. Vamos, vamos, murmurava, o desespero tornando sua voz aguda. A porta finalmente se abriu e entramos na escuridão do galpão, o cheiro de óleo diesel e feno seco invadindo minhas narinas. O jipe estava lá,
Uma forma escura no canto mais afastado. As chaves estão escondidas embaixo do banco, disse Juvenal, enquanto corríamos para o veículo. Você sabe dirigir? Não, respondi, percebendo pela primeira vez uma falha enorme em nosso plano. Então vai ter que aprender rápido caso... Ele não completou a frase, mas não precisava. Caso ele não conseguisse estar comigo até o fim. Estávamos a poucos metros do jipe quando a porta do galpão se escancarou. Recortado contra a luz fraca das estrelas estava Tonho, a cicatriz em seu rosto parecendo ainda mais terrível na penumbra, uma espingarda nas mãos. Acharam mesmo que iam escapar? Ele riu, um som sem humor. O doutor vai adorar saber o que vocês tentaram fazer. Vai dar um jeito especial em vocês dois. Juvenal se colocou na minha frente, protegendo-me com seu corpo. Deixa ela ir, Tonho. Ele pediu, a voz trêmula, mas decidida. A culpa é minha. Eu a forcei a vir comigo. Tonho riu novamente. Que comovente. O covarde encontrou coragem. Tarde demais, moleque. Ele levantou a espingarda, apontando diretamente para o peito de Juvenal. O doutor disse para limpar tudo, vocês dois incluídos. Foi quando algo dentro de mim estalou. Todos aqueles meses de terror, de dor, de humilhação culminaram num único momento de clareza cristalina. Sem pensar, agi. O pequeno canivete que Juvenal tinha me dado ainda estava na minha mão. Num movimento rápido, saí de trás dele e avancei contra Tonho. Ele não esperava isso. Não da menina domesticada, não da mercadoria que tinha aceitado seu destino. A surpresa atrasou sua reação por um segundo crucial. O canivete era pequeno, mas afiado, e encontrou seu alvo. O pescoço de Tonho, logo abaixo da orelha, onde a pele é mais fina. Não foi um golpe limpo ou profissional. Foi desesperado, selvagem, alimentado por meses de raiva contida. Tonho gritou, largando a espingarda e levando as mãos ao pescoço, de onde jorrava sangue. Cambaleou para trás, os olhos arregalados de choque e dor. Juvenal reagiu instantaneamente, pegando a espingarda caída. Para o jipe! Gritou, empurrando-me para longe de Tonho, que tinha caído de joelhos, ainda segurando o pescoço. Corremos para o jipe. Juvenal enfiou a chave na ignição e o motor roncou, ganhando vida. No mesmo instante, vimos o gordo e os outros 2 homens chegando à porta do galpão, armados e gritando. Abaixa! Ordenou Juvenal, enquanto manobrava o jipe em direção à porta aberta do galpão. Os homens começaram a atirar, o som dos tiros ensurdecedor no espaço fechado. Senti algo quente respingar no meu rosto. Sangue de Juvenal, que tinha sido atingido no ombro. O jipe avançou como um animal feroz, atropelando o gordo que não conseguiu sair do caminho a tempo. Ouvi o som horripilante de ossos se quebrando sob as rodas, mas não senti nada. Nem pena, nem remorso, nem nojo. Apenas uma satisfação fria ao pensar que um dos meus torturadores nunca mais machucaria ninguém. Saímos do galpão em alta velocidade, Juvenal dirigindo com uma mão, a outra pressionando o ombro ferido. Os outros 2 homens continuavam atirando, mas já estávamos longe demais para que os tiros nos alcançassem com precisão. Aguentas dirigir? Perguntei, vendo o sangue escorrendo entre seus dedos. Tenho que aguentar, ele respondeu, os dentes cerrados de dor. Se pararmos agora, estamos mortos. E assim começou nossa fuga desesperada pela noite do sertão baiano. Um homem ferido, uma mulher quebrada e a promessa tênue de liberdade à frente. O que não sabíamos naquele momento é que nossa provação estava longe de terminar. Que a estrada para a verdadeira liberdade seria muito mais longa e tortuosa do que poderíamos imaginar. Que o doutor não desistiria facilmente de sua propriedade. E que a pior batalha não seria contra nossos perseguidores, mas contra os fantasmas que carregaríamos conosco pelo resto de nossas vidas. O jipe sacolejava violentamente na estrada de terra, cada buraco enviando ondas de dor pelo corpo machucado de Juvenal. Seu rosto estava pálido à luz fraca do painel, os lábios apertados numa linha fina para conter os gemidos. O sangue tinha encharcado toda a manga da camisa e começava a pingar no banco. Temos que parar e cuidar desse ferimento, falei, rasgando um pedaço da minha saia para fazer um curativo improvisado. Não podemos parar, ele respondeu,
a voz fraca, mas determinada. Eles virão atrás. O doutor tem homens por toda a região. Precisamos de distância. Estava certa de que ele não aguentaria muito mais tempo. A perda de sangue, a dor, o choque, tudo conspirava contra nós. Se Juvenal desmaiasse enquanto dirigia, estaríamos perdidos. Pelo menos me deixa fazer um torniquete, insisti, já enrolando o pano acima do ferimento. Se continuar sangrando assim, não vai conseguir dirigir. Ele assentiu fracamente, permitindo que eu apertasse o pano em volta do braço, bem acima do ferimento. Não era o ideal e certamente não substituiria cuidados médicos adequados, mas pelo menos diminuiria a hemorragia. Para onde estamos indo? Perguntei, olhando a escuridão ao nosso redor. Não havia nada além da estrada de terra e o cerrado que se estendia em todas as direções. Sul, respondeu Juvenal, os olhos fixos na estrada iluminada apenas pelos faróis fracos do jipe. Temos que cruzar o rio. Do outro lado é outro estado, mais difícil deles nos seguirem. O Rio São Francisco. A fronteira natural entre a Bahia e Pernambuco. Se conseguíssemos atravessar, teríamos uma chance. Dirigimos pelo que pareceram horas, o céu lentamente clareando com a aproximação da madrugada. A cada minuto que passava, a respiração de Juvenal ficava mais laboriosa, seu rosto mais pálido. Várias vezes pensei que ele iria desmaiar, mas uma determinação férrea o mantinha consciente, as mãos agarradas ao volante como se fosse sua única ligação com a vida. Quando o primeiro raio de sol rompeu no horizonte, finalmente avistamos o rio, uma faixa prateada serpenteando na distância, tão bela que quase chorei ao vê-la. Não era apenas água, era a promessa de uma nova vida. Como vamos atravessar? Perguntei, percebendo que não havia ponte à vista. Balsa, Juvenal respondeu, apontando para uma pequena construção à beira do rio. Tem um velho que faz a travessia. Meu tio usava quando levava gado para vender em Petrolina. Aproximamo-nos lentamente, a tensão crescendo a cada metro. A balsa era nossa salvação, mas também um ponto de estrangulamento. Se os homens do doutor estivessem vigiando os pontos de travessia, estaríamos encurralados. O lugar parecia deserto quando chegamos. Apenas uma cabana de madeira desbotada pelo sol, um pequeno pier e uma balsa rudimentar amarrada a ele. Juvenal parou o jipe a alguns metros da cabana. Fica aqui, ele disse, tentando abrir a porta. Mas estava tão fraco que mal conseguia mover o braço. Eu vou. Você não vai a lugar nenhum nesse estado, interrompi. Eu vou falar com o balseiro. Antes que pudesse protestar, saí do jipe e caminhei em direção à cabana. Meu coração batia tão forte que podia senti-lo na garganta. Estava consciente da minha aparência. As roupas rasgadas, os hematomas visíveis, o sangue seco nas mãos. Qualquer um poderia ver que eu estava fugindo de algo. Bati na porta da cabana, tentando controlar o tremor nas mãos. Demorou alguns momentos até que um homem idoso, de pele curtida pelo sol e cabelos brancos, atendesse. Bom dia, falei, a voz mais firme do que esperava. Precisamos atravessar o rio. Meu marido está ferido. Tivemos um acidente. O velho me examinou com olhos astutos que pareciam enxergar além da mentira. Olhou para o jipe onde Juvenal estava curvado sobre o volante e de volta para mim. 50 cruzeiros, disse finalmente. E não faço perguntas. Senti um alívio tão grande que quase desabei ali mesmo. Não temos dinheiro, admiti, mas temos o jipe. O senhor pode ficar com ele depois que atravessarmos. O velho considerou a oferta, coçando a barba rala. Um jipe vale mais que 50 cruzeiros, disse, um brilho de interesse nos olhos. Mas também traz perguntas que não quero responder. Feito. Voltei para o jipe e ajudei Juvenal a sair. Ele mal conseguia ficar de pé, apoiando-se pesadamente em mim enquanto caminhávamos até a balsa. O balseiro não ofereceu ajuda, apenas observou em silêncio, acendendo um cigarro de palha. Você está ardendo em febre, murmurei para Juvenal enquanto o ajudava a se deitar no assoalho da balsa. Precisamos encontrar um médico assim que atravessarmos. Médicos fazem perguntas, ele respondeu, os olhos semicerrados de dor. E podem denunciar ferimentos de bala à polícia. Ele estava certo, é claro. Mas sem cuidados médicos, a infecção o mataria em questão de dias.
O balseiro, após examinar brevemente o jipe, voltou e começou a trabalhar nas cordas que prendiam a balsa ao pier. Vai demorar umas 2 horas para atravessar, disse, sem olhar para nós. O rio tá calmo hoje, é nossa sorte. Enquanto a balsa lentamente se afastava da margem, olhei para trás, para a terra que deixávamos. A terra onde nasci, onde cresci, onde perdi tudo e de onde agora fugia como uma criminosa. Senti uma mistura estranha de dor e alívio, de medo e esperança. Estávamos quase no meio do rio quando ouvimos o som inconfundível de motores, não um, mas vários, aproximando-se rapidamente pela estrada que tínhamos percorrido. São eles, Juvenal murmurou, tentando se sentar. Nos encontraram. O balseiro olhou para a margem que se distanciava, onde 3 veículos levantando poeira se aproximavam rapidamente. Amigos seus? Se fossem amigos, não estaríamos fugindo, respondi, o medo voltando com força total. O velho assentiu, como se a resposta confirmasse algo que já suspeitava. Sem dizer uma palavra, começou a remar com mais força, a determinação dando nova energia aos seus braços idosos. Os veículos pararam na margem. Mesmo à distância, pude reconhecer a silhueta do doutor saindo do carro da frente. Ele gesticulava, gritava ordens, e logo 2 homens correram para uma pequena embarcação atracada mais abaixo no rio. Eles vão nos alcançar, falei, o desespero evidente na minha voz. Aquele barco é muito mais rápido que esta balsa. O balseiro olhou para o barco que agora começava a deslizar pela água em nossa direção, e depois para nós. Um homem ferido e uma mulher aterrorizada. Algo em seus olhos mudou. Vocês 2 se escondam debaixo daquela lona, ordenou, apontando para um canto da balsa onde havia ferramentas e cordas cobertas por uma lona encardida. E não façam um só ruído, não importa o que aconteça. Não tínhamos escolha a não ser confiar nele. Ajudei Juvenal a se arrastar para debaixo da lona, acomodando-o da melhor forma possível para não piorar o ferimento, e me deitei ao seu lado. O cheiro de mofo e óleo era sufocante, e o calor sob a lona era quase insuportável, mas nada disso importava. Nossa vida dependia de ficarmos completamente imóveis e em silêncio. Através de uma pequena fresta na lona, vi o barco se aproximando rapidamente. Dentro de minutos, estava ao lado da balsa. 2 homens armados, um deles reconheci como um dos capangas que tinham ficado na fazenda, olhavam para o balseiro com expressões ameaçadoras. Viu um homem e uma mulher passarem por aqui? Ele ferido, ela jovem? Perguntou um deles, a arma casualmente apontada para o velho. O balseiro continuou remando, como se a pergunta não merecesse interromper seu trabalho. Muita gente atravessa minha balsa, respondeu finalmente. Não presto atenção em quem vai e quem vem. Estamos falando de hoje, velho. Nas últimas horas. O balseiro parou de remar, apoiando-se no remo enquanto encarava os homens. O único que passou hoje foi um mascate, bem cedinho, sozinho. Disse que ia vender quinquilharias em Petrolina. Os homens trocaram olhares. Tem certeza? Porque se estiver mentindo... Estou velho demais para mentir, respondeu o balseiro, voltando a remar. E velho demais para ter medo de capangas como vocês. Houve um momento tenso, onde pensei que os homens atirariam no velho ali mesmo. Senti Juvenal ficando tenso ao meu lado, sua mão procurando a minha sob a lona. Finalmente, um dos homens cuspiu na água. Vamos. Eles devem ter pegado outro caminho. O barco se afastou, retornando rapidamente para a margem onde o doutor esperava. Ficamos imóveis sob a lona por mais alguns minutos, até que o balseiro falou. Podem sair. Eles já foram. Saímos do esconderijo, o alívio momentâneo logo substituído pela preocupação com Juvenal, que agora estava ardendo em febre, o rosto brilhando de suor. Por que nos ajudou? Perguntei ao balseiro, enquanto molhava um pedaço de pano no rio para colocar na testa de Juvenal. O velho continuou remando, os olhos fixos na margem distante. Reconheço o trabalho do doutor quando vejo, disse finalmente. Não é a primeira vez que ajudo alguém a escapar dele. Senti um arrepio ao perceber o que aquilo significava. Não éramos os primeiros a tentar fugir. Provavelmente não seríamos os últimos. As outras conseguiram? Perguntei, temendo a resposta. O balseiro deu de ombros. Algumas sim. Outras... Ele não completou a frase,
mas não precisava. O destino das que não conseguiram era fácil de imaginar. O resto da travessia foi feito em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando finalmente chegamos à outra margem, o sol já estava alto no céu. Há um povoado a uns 5 quilômetros naquela direção, disse o balseiro, apontando para uma trilha que se afastava do rio. Tem uma mulher lá, Dona Zefa, que cuida de gente ferida. Não faz perguntas. Agradeci ao velho com lágrimas nos olhos, percebendo que ele tinha acabado de arriscar a própria vida por 2 estranhos. O doutor vai saber que você mentiu, falei, preocupada. Não é seguro você voltar. Ele sorriu, um sorriso triste de quem já viu demais na vida. O rio é grande, menina, e eu conheço cada curva dele melhor que qualquer capanga daquele homem. Não se preocupe comigo. Ele nos ajudou a desembarcar e observou enquanto nos afastávamos pela trilha, eu praticamente carregando Juvenal, que mal conseguia manter-se consciente. Antes que estivéssemos fora de alcance da voz, o velho chamou. Menina, nunca volte para a Bahia, ele nunca vai parar de procurar. Assenti, sabendo que aquele conselho valia ouro. A Bahia, minha terra natal, estava agora fechada para mim para sempre. A caminhada até o povoado foi um teste de resistência. Juvenal ficava mais fraco a cada passo, e eu não estava em muito melhor estado. Exausta, faminta, o corpo ainda dolorido dos meses de abuso. Mas o medo nos dava forças. O medo e a determinação de não morrer tão perto da liberdade. Quando finalmente avistamos as primeiras casas do povoado, um aglomerado de construções simples de adobe e palha, quase desabei de alívio. Algumas crianças brincavam na rua de terra e uma mulher estendia roupas num varal improvisado. Por favor, chamei, minha voz quase sumida de exaustão. Onde encontramos Dona Zefa? A mulher nos olhou com uma mistura de curiosidade e cautela, seus olhos demorando-se no estado deplorável em que estávamos, especialmente Juvenal, agora delirando de febre, a camisa empapada de sangue. No fim da rua, ela apontou, a casa com o pé de romã na frente. Arrastei-me até lá, praticamente carregando o Juvenal. Quando bati na porta, minhas forças estavam no fim. Uma senhora idosa, de cabelos brancos presos num coque severo e olhos perspicazes, atendeu. Dona Zefa? Perguntei, a voz quase um sussurro. O balseiro nos mandou. Meu amigo está ferido. Ela nos examinou por um momento, seu olhar avaliando a situação com a precisão de quem já viu de tudo na vida. Ferimento de bala? Perguntou, já abrindo mais a porta. Assenti, sem forças para mentir ou elaborar. Entrem, disse simplesmente. Vou ver o que posso fazer. O interior da casa era simples, mas limpo, com o cheiro característico de ervas secas que me lembrou dolorosamente da minha própria casa, do quintal onde meu pai cultivava plantas medicinais. Dona Zefa nos conduziu a um quarto nos fundos, onde havia uma cama estreita coberta com lençóis brancos. Coloquem-no aqui, ordenou, já arregaçando as mangas. E você, menina, vá se lavar, tem água no pote e roupas limpas naquele baú. Depois venha me ajudar. Obedeci, grata por instruções claras que não exigiam que eu pensasse. Lavei-me com a água fria do pote, removendo dias de sujeira, suor e sangue seco. As roupas que encontrei no baú, provavelmente de alguma filha ou neta de Dona Zefa, eram simples mas limpas, cheirando a sabão de cinzas. Quando voltei ao quarto, Dona Zefa já tinha cortado a camisa de Juvenal e estava examinando o ferimento. Sua expressão era grave. A bala saiu, o que é bom, disse, sem erguer os olhos do trabalho. Mas tem infecção. Preciso limpar bem e tentar baixar a febre. Não posso prometer nada. Ela trabalhou por horas, limpando o ferimento com uma solução que cheirava fortemente a cachaça, aplicando cataplasmas de ervas, forçando Juvenal a beber infusões amargas sempre que estava consciente o suficiente para engolir. Eu a assistia, passando-lhe os instrumentos, segurando Juvenal quando ele se debatia de dor ou delírio, aprendendo silenciosamente técnicas que um dia salvariam outras vidas. No final do dia, quando finalmente Dona Zefa se declarou satisfeita com o curativo e Juvenal dormia, exausto mas com a respiração mais regular, ela me convidou para a cozinha. Colocou na minha frente um prato de angu com carne seca e um copo de leite de cabra.
Come, ordenou. Depois me conta o que aconteceu. Ou não conta se preferir. Não faço perguntas, mas escuto se quiser falar. Comi como não comia há meses, com fome real, não apenas por necessidade de sobrevivência. Quando terminei, as palavras começaram a sair, primeiro hesitantes, depois numa torrente incontrolável. Contei tudo: a morte do meu pai, a traição da madrasta, os meses de cativeiro e abuso, a fuga desesperada. Dona Zefa ouviu em silêncio, seu rosto revelando nada além de uma atenção completa. Quando terminei, já era noite alta, e minhas forças estavam novamente esgotadas. Esperava horror, pena, talvez até descrença. Em vez disso, Dona Zefa simplesmente assentiu, como se minha história confirmasse algo que já sabia. Você não é a primeira, disse finalmente. O doutor opera há anos. As autoridades fingem que não veem ou são pagas para não ver. Já cuidei de outras meninas que escaparam, embora poucas consigam. O que aconteceu com elas? Perguntei, um fio de esperança nascendo ao saber que outras tinham sobrevivido. Algumas voltaram para suas famílias, quando tinham para onde voltar. Outras seguiram para cidades grandes, onde é mais fácil se perder. Outras... Ela fez uma pausa, considerando suas próximas palavras. Outras nunca se recuperaram de verdade. O corpo sara, mas a alma... Entendi o que ela não dizia. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. E o doutor? Ninguém nunca o denunciou? Dona Zefa riu, um som seco, sem humor. Para quem, menina? O delegado que recebe dinheiro dele? O juiz que frequenta sua fazenda? O político que o protege em troca de financiamento de campanha? Neste país, quem tem dinheiro faz a lei. Era uma verdade dura, mas inegável. O mundo que eu conhecia antes do cativeiro já era injusto. O mundo que descobri depois era brutalmente desequilibrado a favor dos poderosos. Então ele continua fazendo isso, comprando meninas, usando-as até cansar delas. Sim, Dona Zefa completou. E vai continuar até que alguém mais poderoso que ele decida que chega. Ou até que algo dê muito errado. Ficamos em silêncio por um momento, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Finalmente, Dona Zefa levantou-se, indicando que a conversa tinha terminado. Vá descansar, disse, apontando para uma esteira no canto da cozinha. Amanhã veremos como seu amigo está e decidiremos o que fazer em seguida. Deitei-me na esteira, exausta além das palavras, mas estranhamente em paz pela primeira vez em muitos meses. Estava longe de estar salva, o doutor ainda me caçava, ainda não tínhamos para onde ir, Juvenal ainda lutava contra uma infecção. Mas pela primeira vez havia uma possibilidade real de futuro, não uma certeza, apenas uma possibilidade. E naquele momento, isso era suficiente. Os dias seguintes se passaram numa rotina estranhamente reconfortante. Pela manhã, ajudava a Dona Zefa a tratar de Juvenal, trocando os curativos, preparando as infusões, monitorando a febre que lentamente cedia. Durante o dia, ajudava-a em suas tarefas, colhendo ervas no pequeno quintal, atendendo pessoas do povoado que vinham em busca de remédios para males diversos, cozinhando refeições simples, mas nutritivas. À noite, sentávamos à porta da casa, olhando as estrelas e conversando, ou ficando em silêncio, cada uma com seus próprios fantasmas. Juvenal melhorou gradualmente. A febre cedeu, o ferimento começou a cicatrizar e ele passou de momentos breves de consciência a horas acordado, embora ainda muito fraco. Numa dessas ocasiões, contei a ele sobre nossa situação atual. A segurança temporária na casa de Dona Zefa, o conselho para nunca mais voltarmos à Bahia, a necessidade de planejarmos nosso próximo passo. Precisamos ir para longe, ele disse, a voz ainda fraca, mas os olhos lúcidos. Muito longe. São Paulo, talvez. São Paulo. A cidade imensa onde qualquer um poderia desaparecer na multidão. Um novo começo, tão distante da Bahia quanto possível sem sair do país. A ideia tinha mérito. Como chegamos lá? Perguntei. Não temos dinheiro, documentos, nada. Dona Zefa pode ajudar, ele respondeu. Ela conhece gente. E quando eu puder trabalhar de novo, deixou a frase no ar,
mas entendi o significado. Precisaríamos trabalhar, economizar, construir uma nova vida do zero. Não seria fácil, mas era possível. E qualquer coisa seria melhor do que o inferno de onde tínhamos escapado. Conversei com Dona Zefa naquela noite, expondo nosso plano ainda nebuloso. Ela ouviu atentamente, como sempre fazia, e então assentiu. São Paulo é uma boa escolha, concordou. Tenho um sobrinho que trabalha com uma empresa de ônibus. Talvez possa arranjar passagem para vocês quando o rapaz estiver forte o suficiente para viajar. E documentos? Perguntei, lembrando que os nossos estavam na fazenda. Não podemos viajar sem eles. Dona Zefa sorriu, um sorriso astuto que não combinava com sua aparência de senhora respeitável. Há maneiras, menina, há sempre maneiras. Nas semanas seguintes, enquanto Juvenal recuperava as forças, Dona Zefa mobilizou sua rede de contatos, uma impressionante teia de favores e obrigações que se estendia muito além daquele pequeno povoado. Um primo que trabalhava numa cartório arranjou novos documentos para nós. Ana Francisca dos Santos deixou de existir, substituída por Maria Conceição Oliveira, nascida em Recife, sem família conhecida. Juvenal tornou-se José Ferreira dos Santos, também de Recife. O sobrinho de Dona Zefa nos conseguiu passagens de ônibus até São Paulo, num trajeto que levaria quase uma semana, com diversas baldeações para dificultar qualquer tentativa de rastreamento. Vão como marido e mulher, aconselhou Dona Zefa. É mais seguro para uma mulher jovem viajar acompanhada e levanta menos suspeitas. A ideia me deixou desconfortável a princípio. Depois de meses sendo abusada por homens, a simples ideia de proximidade física com qualquer um deles, mesmo Juvenal que tinha arriscado a vida para me salvar, era perturbadora. Dona Zefa percebeu minha hesitação. É apenas uma história, menina, disse gentilmente. Uma proteção. O que vocês realmente são um para o outro, só vocês precisam saber. Ela tinha razão, é claro. E Juvenal, desde o primeiro dia, nunca tinha demonstrado nada além de respeito por mim. Talvez porque ele também conhecia o abuso, embora de uma forma diferente. Talvez porque, como eu, ele também estava reconstruindo-se a partir dos escombros de uma vida destruída. Na noite antes de nossa partida, Dona Zefa me chamou para o quintal, onde pendurava ervas para secar sob o telhado de palha. Nas mãos tinha um pequeno embrulho de pano. Isto é para você, disse, entregando-me o pacote. Um começo para sua nova vida. Dentro do embrulho havia dinheiro. Não muito, mas o suficiente para nos manter por algumas semanas até encontrarmos trabalho, e um pequeno punhal, a lâmina brilhante e afiada, o cabo de osso polido. O dinheiro é para começar, ela explicou. O punhal é para garantir que você nunca mais seja vítima. Aprenda a usá-lo, menina, e nunca hesite se precisar. Olhei para aquela mulher extraordinária que tinha nos salvado, nos curado, nos preparado para uma nova vida e senti uma gratidão tão profunda que as palavras pareciam inadequadas. Como posso agradecer? Perguntei, a voz embargada. Dona Zefa sorriu, aquele sorriso sábio de quem já viu muitos amanheceres. Sobreviva, menina. Sobreviva e ajude outras quando puder. É assim que o mundo muda. Uma vida de cada vez. Na manhã seguinte, partimos no primeiro ônibus, eu e Juvenal, agora Maria e José, sentados lado a lado, cada um carregando apenas uma pequena trouxa com o pouco que Dona Zefa tinha nos dado. Enquanto o ônibus se afastava do povoado, olhei pela janela para aquela terra vermelha, aquele céu imenso, aquele rio que tinha sido tanto barreira quanto caminho para a liberdade. Eu tinha 17 anos, quase 18. Tinha perdido tudo. Meu pai, minha casa, minha identidade, até mesmo meu nome. Mas estava viva. E pela primeira vez em muitos meses, tinha algo que pensava ter perdido para sempre. Esperança. O caminho para São Paulo foi longo e cansativo. Dias intermináveis em ônibus desconfortáveis, noites em rodoviárias barulhentas ou pensões baratas quando podíamos pagar. Atravessamos Pernambuco, Alagoas, Sergipe, sempre nos afastando da Bahia, sempre olhando por cima do ombro, sempre tensos quando víamos um homem que lembrava vagamente os capangas do doutor. Juvenal, José agora, recuperava as forças a cada dia,
embora o braço ferido nunca voltasse a ter a mesma força de antes. Conversávamos pouco durante a viagem, ambos perdidos em nossos próprios pensamentos, nossas próprias estratégias de sobrevivência. Não era um silêncio desconfortável, mas o silêncio de dois sobreviventes que entendiam, sem precisar de palavras, o que o outro tinha passado. Foi apenas quando chegamos a São Paulo, quase uma semana depois de deixar o povoado de Dona Zefa, que realmente conversamos sobre o futuro. Estávamos sentados num banco da rodoviária do Tietê, cercados pelo caos e barulho da maior cidade que já tínhamos visto, tentando absorver a imensidão do lugar e das possibilidades e perigos que ele oferecia. E agora? Perguntei, olhando a multidão que passava apressada, cada pessoa com sua própria história, seu próprio destino, ninguém prestando a mínima atenção em dois nordestinos recém-chegados. Juvenal. Não, José. Eu precisava me acostumar com os novos nomes. Deu de ombros. Primeiro, encontrar um lugar para ficar. Depois, trabalho. O dinheiro de Dona Zefa não vai durar muito nesta cidade. Ele estava certo, é claro. Precisávamos de abrigo, trabalho, uma forma de sobreviver naquele lugar tão diferente de tudo que conhecíamos. Mas havia algo mais fundamental que precisávamos definir. E nós? Perguntei, a pergunta que vinha evitando desde que deixamos o povoado. O que somos um para o outro agora? Ele me olhou longamente, seus olhos escuros revelando uma compreensão profunda. Somos o que você quiser que sejamos, respondeu finalmente. Companheiros de fuga, amigos. Mais que isso, se um dia você estiver pronta. Ou nada além de duas pessoas que compartilharam um inferno e agora seguem caminhos separados. A escolha é sua. Naquele momento, olhando para aquele homem que tinha arriscado tudo para me salvar, que carregaria para sempre uma cicatriz como prova de sua coragem, senti algo que não esperava sentir novamente. Confiança. Não amor, não ainda, talvez nunca, mas confiança. E naquele momento, depois de tudo que tinha passado, a confiança parecia o sentimento mais precioso do mundo. Quero que fiquemos juntos, disse, estendendo a mão para segurar a dele. Como amigos, como companheiros, o resto, o tempo dirá. Ele assentiu, apertando minha mão gentilmente. O tempo dirá, concordou. E assim, naquele banco de rodoviária, em meio ao burburinho de uma cidade grande demais para nos notar, fizemos um pacto silencioso. Estaríamos juntos nesta nova fase, protegendo um ao outro, construindo algo a partir do nada. Não sabíamos então que esse algo seria muito maior e mais significativo do que poderíamos imaginar. Não sabíamos que os horrores que tínhamos vivido, embora nunca esquecidos, um dia se transformariam em força para ajudar outros. Não sabíamos que os nomes falsos que assumimos eventualmente se tornariam tão reais quanto os que tínhamos deixado para trás. Não sabíamos nada disso naquele banco de rodoviária em 1965. Sabíamos apenas que estávamos vivos, livres e determinados a permanecer assim, não importa o que o futuro reservasse. E foi assim, meus queridos, que começou minha nova vida como Maria Conceição Oliveira. A vida que eventualmente me levaria até aqui, até vocês, até este momento em que compartilho uma história que guardei em silêncio por tanto tempo. Os primeiros meses em São Paulo foram um teste de resistência e adaptação. Nós, agora Maria e José, alugamos um quartinho nos fundos de uma pensão na Muca, um bairro operário onde muitos nordestinos se estabeleciam ao chegar na capital paulista. O quarto mal cabia uma cama de solteiro e um pequeno armário, mas para nós, acostumados com o confinamento, era um palácio. Principalmente porque tínhamos a chave, e ninguém entrava sem nossa permissão. José conseguiu trabalho numa construção civil. Com o braço ainda não totalmente recuperado, ganhava menos que os outros pedreiros, mas aceitava qualquer serviço sem reclamar. Eu comecei lavando roupa para fora, depois consegui um emprego como faxineira numa fábrica de tecidos. Acordávamos antes do sol nascer, voltávamos quando já era noite, exaustos, mas satisfeitos por cada cruzeiro que conseguíamos economizar. Dormíamos em turnos nos primeiros tempos. Enquanto um descansava, o outro ficava de vigia.
O medo do doutor e seus homens ainda era tão real que ouvíamos seus passos em cada rangido do assoalho, seus sussurros em cada conversa na rua. Demorou meses até conseguirmos dormir uma noite inteira, e anos até parar de verificar obsessivamente se as portas estavam trancadas. Você acha que um dia vamos parar de ter medo? Perguntei a José certa noite, cerca de 6 meses após nossa chegada. Não sei se o medo vai embora completamente, ele respondeu pensativo, mas acho que aprendemos a viver com ele, até que um dia ele se torna apenas uma sombra, não mais um monstro. Ele estava certo, como geralmente estava sobre essas coisas. O medo nunca desapareceu completamente, mas aprendemos a conviver com ele, a usá-lo como um lembrete para sermos cautelosos, não como uma prisão que nos paralisava. Nossa relação evoluiu lentamente, com todo o cuidado que duas pessoas profundamente traumatizadas precisavam. No início, éramos apenas companheiros de sobrevivência, dividindo o mesmo espaço por necessidade e proteção mútua. José sempre dormia no chão, deixando a cama para mim, respeitando meu espaço, nunca fazendo qualquer movimento que pudesse ser interpretado como uma investida. Com o tempo, a confiança cresceu. Comecei a notar pequenas coisas. A gentileza com que ele falava comigo mesmo após um dia exaustivo de trabalho, o cuidado em sempre trazer um pedaço de fruta ou um doce que sabia que eu gostava, a forma como seus olhos se iluminavam quando eu entrava no quarto e, mais importante, a paciência infinita com meus momentos de pânico, com os pesadelos que me faziam acordar gritando, com os dias em que eu não suportava ser tocada, nem mesmo de leve. 1 ano após nossa chegada em São Paulo, em uma noite fria de junho de 1966, dei um passo que parecia impossível meses antes. Convidei José para dormir na cama comigo, apenas dormir, nada mais. Foi a primeira vez que senti o calor de outro ser humano sem medo, sem repulsa. Apenas o conforto de não estar sozinha. Meses depois, quando finalmente nos beijamos pela primeira vez, foi como se algo congelado dentro de mim começasse lentamente a derreter. Não foi paixão ardente ou desejo incontrolável. Foi reconhecimento, aceitação, uma suave afirmação de que talvez, apenas talvez, eu ainda pudesse sentir algo além do medo e da raiva. Em 1967, nos casamos oficialmente, como Maria e José, em uma pequena cerimônia no cartório, com apenas 2 colegas de trabalho como testemunhas. Não houve festa, não houve vestido branco, não houve família para celebrar. Mas houve verdade. A verdade de 2 pessoas que tinham atravessado o inferno juntas e escolheram continuar caminhando lado a lado. Você não precisa fazer isso se não quiser, ele me disse na noite anterior ao casamento. Podemos continuar como estamos. O papel não muda nada. Quero fazer isso. Respondi com uma certeza que me surpreendeu. Quero reconstruir algo que seja nosso, não imposto por outros. Quero escolher, não ser escolhida. O casamento trouxe uma estabilidade que nunca tínhamos conhecido. Com nossas economias combinadas, conseguimos alugar um pequeno apartamento de um cômodo só nosso, sem precisar dividir banheiro e cozinha com outros inquilinos. José continuou na construção civil, eventualmente se tornando mestre de obras, respeitado por sua honestidade e trabalho duro. Eu encontrei um emprego melhor como costureira numa fábrica de roupas, onde minha habilidade com as mãos, herança dos tempos em que ajudava meu pai na roça, foi rapidamente reconhecida. Em 1969, descobri que estava grávida. A notícia me atingiu como um raio, trazendo à tona todos os medos que pensei ter superado. Como poderia ser mãe depois de tudo que havia passado? Como poderia proteger uma criança num mundo que tinha se mostrado tão cruel? Como poderia confiar em meu próprio corpo, que havia sido violado de tantas formas? José, como sempre, foi meu porto seguro. Esta criança será amada, ele prometeu, as mãos gentilmente colocadas sobre minha barriga ainda plana. Esta criança será protegida. Faremos diferente, Maria. Faremos melhor. A gravidez foi um período de intensas transformações, não apenas físicas, mas emocionais. Cada movimento do bebê dentro de mim era um lembrete de que a vida continuava, de que meu corpo não era apenas um receptáculo de dor, mas também de criação. Nos meses em que minha barriga crescia,
algo fundamental mudou dentro de mim. A determinação de não apenas sobreviver, mas de viver plenamente, por mim e pela criança que carregava. Nossa filha, Esperança, nasceu numa madrugada chuvosa de fevereiro de 1970. Quando a parteira a colocou em meus braços, olhei para aquele rostinho vermelho e enrugado e senti algo que nunca tinha experimentado antes. Um amor tão imenso, tão avassalador, que parecia não caber no peito. E junto com esse amor, uma resolução feroz. Esta criança nunca conheceria o tipo de horror que eu tinha conhecido. Esta criança seria protegida, amada, respeitada em sua humanidade. A maternidade me transformou de formas que não poderia prever. A necessidade de proteger Esperança me deu uma força que não sabia possuir. Os pesadelos diminuíram, substituídos pela preocupação muito real e presente de criar uma filha em condições melhores do que as que eu tinha conhecido. José se revelou um pai extraordinário, paciente, amoroso, presente. Ele lia para a Esperança todas as noites, mesmo depois de dias exaustivos de trabalho. Quando ela começou a andar, ele segurava suas mãozinhas com uma delicadeza que muitas vezes me fazia chorar silenciosamente, pensando em como as mãos que tinham conhecido tanta violência podiam ser capazes de tanta ternura. Em 1973, tivemos nosso segundo filho, Daniel. Nossa pequena família estava completa, e com ela, a sensação de que tínhamos conseguido o impossível, criar algo belo e significativo a partir dos escombros de vidas destruídas. À medida que nossos filhos cresciam, crescia também nossa estabilidade financeira. José havia se tornado um construtor respeitado, supervisionando obras cada vez maiores. Eu tinha aberto uma pequena oficina de costura em casa, o que me permitia cuidar das crianças enquanto trabalhava. Em 1975, conseguimos comprar nossa primeira casa, um sobrado simples num bairro de classe média na zona leste de São Paulo. Foi nessa época que comecei a fazer algo que, até então, tinha evitado conscientemente. Olhar para o passado, não para me afundar nele, mas para entender como ele tinha me moldado, como podia usar essa experiência para ajudar outros. Comecei discretamente, oferecendo abrigo temporário a mulheres que fugiam de situações de violência doméstica. Uma vizinha que aparecia com hematomas frequentes. Uma colega da oficina de costura cujo marido bebia e perdia a cabeça. Uma jovem que tinha sido vendida pelo próprio pai para um homem 30 anos mais velho. Elas vinham, ficavam alguns dias ou semanas em nosso quarto de hóspedes, recebiam apoio para encontrar trabalho, moradia, um novo começo. José nunca questionou essa nova missão que eu tinha abraçado. Pelo contrário, tornou-se um aliado valioso, conversando com outros homens para arranjar empregos para essas mulheres, ensinando algumas habilidades básicas de construção para que pudessem fazer pequenos reparos sem depender de homens, sendo um exemplo vivo de que nem todos os homens são abusivos ou controladores. Em 1980, formalizamos esse trabalho, criando a Associação Novo Amanhecer, uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Com a ajuda de algumas amigas e o apoio financeiro de José, que agora tinha sua própria empresa de construção, conseguimos alugar uma casa maior, contratar uma assistente social e uma advogada. Não era um trabalho fácil. Enfrentávamos a resistência das autoridades, a desconfiança de uma sociedade que preferia não enxergar a violência contra mulheres e, ocasionalmente, ameaças de maridos ou companheiros furiosos. Mas cada mulher que conseguia reconstruir sua vida, cada criança que escapava de um ambiente de abuso, cada pequena vitória contra um sistema que naturalizava a violência, tudo isso fazia valer a pena. E para mim, pessoalmente, esse trabalho tinha um significado adicional. Era minha forma de transformar o horror que tinha vivido em algo positivo, de garantir que outras meninas não passassem pelo que eu passei. Os anos 80 trouxeram mudanças significativas no país. O fim da ditadura militar, o movimento pelas diretas já, a redemocratização. Aproveitamos esse momento de abertura política para ampliar nosso trabalho, estabelecendo parcerias com outras organizações, pressionando por leis mais rigorosas contra a violência doméstica, criando grupos de apoio em comunidades carentes. Esperança, nossa filha,
seguiu meus passos. Formou-se em serviço social e começou a trabalhar conosco na associação, trazendo novas ideias e energia renovada. Daniel tornou-se advogado, especializando-se em direitos das mulheres e crianças, muitas vezes representando gratuitamente nossas acolhidas em processos contra agressores. Em 1990, recebi uma carta que mudaria profundamente minha percepção do passado. Era de Dona Zefa, a curandeira que nos salvara tantos anos antes. Alguém que tinha passado pelo povoado dela tinha mencionado nosso trabalho em São Paulo, e ela, com a ajuda de um neto alfabetizado, tinha nos escrito. A carta trazia notícias que nunca esperei receber. O doutor, aquele homem que tinha sido o arquiteto do meu inferno pessoal, estava morto. Não de forma natural, tinha sido assassinado em sua própria fazenda, aparentemente por um de seus capangas, em uma disputa por dinheiro. A polícia tinha investigado o caso e, no processo, descoberto evidências de suas operações de tráfico de mulheres. Vários de seus associados tinham sido presos, outros tinham fugido. A fazenda tinha sido confiscada pelo Estado. Rele aquela carta tantas vezes que o papel ficou gasto nas dobras. Esperava sentir alívio, talvez até satisfação ao saber da morte daquele homem. Em vez disso, senti nada. Um vazio surpreendente onde antes havia medo e ódio. Percebi então que, sem saber, já tinha me libertado dele há muito tempo. Não completamente. As cicatrizes permaneciam, mas o suficiente para que sua morte não fosse mais que uma notícia distante, sem poder para abalar os alicerces da vida que tinha construído. A carta de Dona Zefa trazia também outro pedido, que eu voltasse ao Nordeste para ajudar a estabelecer uma rede de casas de acolhimento semelhantes à nossa. As meninas continuam sendo vendidas, ela escrevia, não pelo doutor, mas por outros como ele. E precisamos de alguém que entenda, que saiba como ajudá-las a reconstruir suas vidas depois. Após muita reflexão e longas conversas com José e nossos filhos, decidi aceitar esse chamado. Em 1991, pela primeira vez em 26 anos, voltei ao Nordeste, não à Bahia, que ainda carregava memórias dolorosas demais, mas a Pernambuco, onde Dona Zefa agora vivia com sua família. Reencontrar aquela mulher extraordinária, agora muito idosa, mas ainda lúcida e determinada, foi como fechar um círculo. Ela me abraçou com lágrimas nos olhos, murmurando: "Viu só? Você sobreviveu, menina. Sobreviveu e fez muito mais que isso." Nos anos seguintes, dividi meu tempo entre São Paulo e o Nordeste, ajudando a estabelecer casas de acolhimento em várias cidades pequenas, treinando mulheres locais para identificar e apoiar vítimas de abuso, criando uma rede de proteção que se estendia por estados onde a violência contra mulheres era particularmente naturalizada. José sempre me apoiou nessas viagens, muitas vezes me acompanhando, outras vezes ficando em São Paulo, para cuidar da associação e de nossa família crescente. Esperança nos deu 2 netos, e Daniel, uma neta. Nossa casa se tornou o centro de uma família não apenas de sangue, mas de escolha. Ex-acolhidas que se tornaram parte permanente de nossas vidas, colegas de trabalho que viraram amigos íntimos, pessoas que entraram em nossas vidas por acaso e ficaram por escolha. Em 2005, José faleceu de um ataque cardíaco, dormindo pacificamente ao meu lado depois de um dia comum de trabalho e jantar com a família. A dor de perdê-lo foi imensa, mas diferente de qualquer dor que tinha conhecido antes. Não era o desespero desorientado da adolescente vendida pela madrasta, mas o luto profundo e significativo por uma vida compartilhada, por um amor construído pacientemente ao longo de décadas. No funeral, olhando para o caixão daquele homem que tinha sido meu salvador, meu companheiro, meu amigo mais íntimo, senti uma gratidão tão profunda que transcendia a tristeza. Gratidão por termos encontrado um ao outro nas circunstâncias mais improváveis, por termos escolhido acreditar que algo bom poderia nascer de tanto horror, por termos perseverado quando teria sido mais fácil desistir. Nos anos seguintes à morte de José, reduzi gradualmente meu trabalho direto na associação, passando a liderança para a Esperança e uma equipe de mulheres extraordinárias que tínhamos treinado ao longo dos anos. Não me aposentei completamente.
Ainda dava palestras ocasionais, participava de eventos, aconselhava casos particularmente difíceis. Mas comecei a dedicar mais tempo a outro projeto que tinha adiado por décadas: registrar minha história. Comecei a escrever, primeiro apenas para mim, como uma forma de terapia, depois com a intenção de deixar um registro para minha família e, finalmente, com o objetivo de compartilhar mais amplamente. O livro, Vendida e Renascida, a história de uma sobrevivente, foi publicado em 2010, quando eu tinha 62 anos. Não usei meu nome verdadeiro, nem o de José, nem detalhes que pudessem identificar precisamente os lugares ou pessoas envolvidas. Mas a essência da história estava lá. O horror, sim, mas principalmente a jornada de reconstrução, de encontrar significado além do trauma. O livro encontrou um público muito maior do que eu esperava. Fui convidada para programas de televisão, para falar em universidades, para participar de debates sobre tráfico humano e violência contra mulheres. Sempre recusava mostrar meu rosto ou revelar minha identidade verdadeira. Não por vergonha, mas por proteção. Mesmo após tantos anos, mesmo sabendo que o doutor estava morto e seu império destruído, a cautela tinha se tornado parte de quem eu era. Foi apenas em 2020, aos 72 anos, que finalmente me senti segura o suficiente para mostrar meu rosto e usar meu nome real em público. A pandemia tinha acelerado a transição para o mundo digital, e meus netos me ensinaram a usar plataformas de vídeo para continuar meu trabalho de conscientização, mesmo durante o isolamento. Comecei a gravar vídeos contando minha história, primeiro apenas para grupos fechados de apoio a sobreviventes de violência, depois para um público mais amplo. A resposta foi avassaladora. Mulheres de todas as idades, de todo o país, me escreviam para compartilhar suas próprias histórias de abuso e sobrevivência, para agradecer por dar voz a experiências que tinham sido silenciadas por tanto tempo. E assim chegamos a hoje, 2023, onde eu, Ana Francisca dos Santos, sim, reassumi meu nome de nascimento há alguns anos, uma última afirmação de que aquela menina que foi vendida não foi destruída, apenas transformada. Compartilho minha história com vocês através destes vídeos. Tenho 75 anos agora. Meu corpo carrega as marcas do tempo e do trauma, mas também da cura e da resiliência. Meus cabelos estão brancos, minhas mãos calejadas de uma vida de trabalho duro. Mas meus olhos, me dizem, ainda brilham com a mesma determinação que me manteve viva naqueles dias sombrios de 1965. Não sei quanto tempo mais terei neste mundo, mas sei que cada dia é uma vitória sobre aqueles que tentaram me destruir. Cada mulher que ajudamos na associação, cada história compartilhada, cada consciência despertada para a realidade do tráfico humano e da violência contra mulheres, tudo isso são sementes plantadas que continuarão crescendo muito depois que eu partir. Se você assistiu até aqui, meu querido, minha querida, quero que saiba que sua atenção, seu tempo, sua disposição para ouvir uma história difícil significam muito para mim. Se você também carrega feridas, e quem não as carrega, de uma forma ou de outra, espero que minha jornada possa oferecer algum conforto, alguma esperança de que é possível reconstruir. É possível encontrar significado além da dor. Se este vídeo tocou seu coração, por favor, deixe seu joinha e se inscreva no canal para que possamos alcançar mais pessoas com estas histórias de superação. Nos comentários, conte-me de onde você está assistindo e se ficou até o final dessa longa jornada comigo. Isso me ajuda a saber que não estou falando sozinha, que minhas palavras encontram eco em algum lugar. E não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição. Lá, compartilhamos diariamente histórias de outras vovós guerreiras que, como eu, transformaram suas dores em forças para mudar o mundo ao seu redor. Histórias que podem inspirar, consolar e lembrar que nenhum de nós está sozinho em sua luta. Lembre-se sempre, sua história não termina no trauma. O que fizeram com você é apenas um capítulo, não o livro inteiro. Você tem o poder de escrever os próximos capítulos, e eles podem ser mais belos e significativos do que você jamais imaginou. Obrigada por me ouvir, obrigada por testemunhar.
Obrigada por lembrar. Com carinho, Vovó Ana.